Boa tarde, queridos amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Frãs Profecias. No livro de Daniel, vimos que após longos períodos de guerras, de conquistas, de reino contra reino, começa uma nova história, em um novo ambiente totalmente diferente. Daniel 7, 9 e 10 profetiza sobre o início do juízo nas cortes celestiais, a partir dos mortos, quando os livros são abertos. O tempo avançou e certamente vamos protagonizar os últimos acontecimentos desta terra, envolvendo o juízo dos vivos, o qual se passará muito rapidamente. As trombetas aparecem exatamente nesse contexto, no qual o Senhor revela a base do seu juízo, as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Por essas tábuas serão julgados também os vivos em um tribunal a céu aberto, no qual o pecado não parecerá atrativo, mas será visto em toda a sua espantosa magnitude. O fato de Deus não poupar Jerusalém não significa que Jesus não intercede por ela, apenas que a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, conforme 1 Pedro 4,17, o que Jeremias 25, 29 confirma: pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome, Yahushalém, começo a castigar. E ficareis vós de todo impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Em relação aos seus filhos sinceros, Deus utiliza o juízo como um fogo de refinador, que derrete a escória para ficar com a liga metálica, com base em Isaías 1, 22 e 23. Assim, dos escombros de Jerusalém, ainda sairá um pequeno grupo de remanescentes fiéis, que será levantado como referência para o juízo do restante da humanidade. Isso porque a Igreja, esquivando-se de declarar as verdades diretas que delas excluiriam os amantes do prazer e amigos do mundo, perdeu gradualmente o seu poder. Ao analisarmos essas questões de extrema importância, devemos nos preparar para o que em breve há de desencadear-se sobre o mundo como uma esmagadora surpresa. Somos convidados a ver a beleza e a harmonia da verdade e deixar nossas relações e erros anteriores. Hoje vamos considerar sobre as 4 primeiras trombetas, no contexto do juízo dos vivos em Israel. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra, a terra de Israel. Foi então queimada a 3ª parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Apocalipse 8, verso 7. A semelhança dessa praga com a 7ª das que caíram no Egito é marcante, como se lê em Êxodo 9, 23 a 25. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedras, saraiva, e fogo desceu sobre a terra do Egito. Por toda a terra do Egito a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. A primeira trombeta apenas acrescenta sangue à 7ª praga do Egito. Isso pelo fato deste flagelo cair sobre os exércitos de Gog, concentrados próximo a Jerusalém e não sobre a terra. O sangue ímpio da confederação inimiga do povo de Deus será inicialmente derramado por meio de tempestades, de chuvas pesadas carregadas de pedras de gelo, conforme Ezequiel 38, 22, que, detalhando esse episódio, acrescenta: contenderei com ele, com Gog, por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. A parte correspondente ao fogo e ao enxofre, de longe a mais destrutiva, será comentada na 6ª trombeta, em Apocalipse 9, 17 a 19. Quanto à primeira parte desse flagelo, correspondente ao sangue, às inundações e às grandes pedras de saraiva, as quais cairão primeiro,
quando o exército de Gog já estiver próximo de Jerusalém, Apocalipse 14, 19 e 20 complementa. O anjo passou a sua foice na terra, terra santa, e vindimou a videira da terra santa, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade de Jerusalém, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios, 300 quilômetros. Este sangue será, portanto, consequência das enormes pedras de gelo, cerca de 40 quilos ou 1 talento, conforme Apocalipse 16, verso 21, que cairão sobre a confederação invasora. Ao atingir as águas torrenciais da severa inundação, o sangue dos exércitos de Gog será tanto que dará o aspecto de um rio de sangue, atingindo a altura dos freios dos cavalos, que provavelmente estarão nadando na parte desse rio manchado de sangue. Assim, a 7ª praga do Egito se reproduz e cai somente sobre 1/3 da terra de Israel, provavelmente Galileia, região do Armagedon, onde as tropas de Gog estarão entrando para confrontar com Israel. Joel 3, 12 e 13, referindo-se a esta mesma praga, localiza e justifica como segue: Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus comportamentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. O meteoro é um corpo celeste que entra na atmosfera da Terra com grande velocidade, incandescente com o calor gerado pela resistência do ar. O meteoro gigante, pois, dará um segundo golpe nas forças inimigas de Israel, situadas no mar Mediterrâneo, onde provavelmente estará concentrada a sua força naval. Há pouco tempo, um desses meteoros, de menor importância, atingiu o mar que banha a União Soviética, causando enormes estragos. O extraordinário choque com o mar, bem como as ondas gigantes decorrentes deste profetizado meteoro, destruirá a 1/3 parte das embarcações, situada na área de visão do profeta. Outras embarcações, provavelmente pertencentes aos observadores da OTAN, possivelmente não serão atingidas. Difícil é imaginar as dimensões desse meteoro, destinado a destruir a 1/3 parte dos seres vivos presentes nesta parte do mar. Se este evento estiver ligado com aquele anunciado em Ezequiel 38, verso 20, como imaginamos que está, outras consequências deste flagelo podem ser determinadas. Naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra de Israel, tremerão diante de minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a 1/3 parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Apocalipse 8, 10 e 11. O corpo celeste em forma de estrela chama-se asteroide, e pode ser considerado como um pequeno planeta. Temos aqui a revelação de que um gigantesco asteroide atingirá as forças inimigas de Israel, concentradas próximo às nascentes de alguns rios da região. Este asteroide vem impregnado de substâncias tóxicas,
que lembram a amargura da losna, suficientemente nocivas para contaminar as fontes de águas doces. O fato é que uma parte do exército de Gog, da terra de Magog, citado em Ezequiel 38 e 39, ao se acampar nas proximidades de Jerusalém, apresentará os sintomas característicos de quem morre de sede, conforme lemos em Zacarias 14, verso 12. Esta é a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá estando eles de pé. Apodrecer-se-lhes-ão os olhos nas suas órbitas e lhes apodrecerá a língua na boca. Imaginamos que estes rios sejam contribuintes do Mar Morto, como é o caso do Rio Jordão, em cuja proximidade parte dos exércitos da Confederação do Norte, da Europa e do Oriente deverá estar concentrada. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então eu vi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra de Israel, por causa dos restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Apocalipse 8, 12 e 13. Esta trombeta, além de anunciar a gravidade das últimas 3 pragas, diz que o sol, a lua e as estrelas serão feridos. Isso poderá ocorrer em decorrência dos eventos mencionados na segunda e terceira trombetas, quando aqueles grandes desastres poderão afetar a atmosfera de tal forma que o sol, a lua e as estrelas fiquem invisíveis por um período de mais ou menos 4 horas, tanto do dia como da noite. Outro possível argumento para o escurecimento do sol é a poeira que será levantada na 5ª trombeta. Sabemos, entretanto, que o fenômeno estará ligado intimamente com a batalha de Gog, o que nos é confirmado pelo profeta Joel, nos seguintes termos: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Joel 3, 14 a 17. Quando, pois, o povo de Deus, distribuído por toda a superfície da terra, perceber esses fenômenos, escuridão de dia e de noite naquela região, poderá situar-se com toda a segurança no desenrolar do tempo profético, entendendo a poderosa atuação do capitão das hostes do Senhor. E assim, ao passo que interferem diretamente na batalha contra Gog, as trombetas anunciam o juízo dos vivos para o restante da humanidade. Enquanto as 4 primeiras trombetas definem o resultado da batalha em favor do povo de Deus, as 3 últimas trombetas nos informam sobre os preparativos para a mesma e o seu resultado final. Ficaremos por aqui, aguardando pelo seu like, acionando o sininho das notificações e inscrevendo-se no nosso canal. Compartilhe com seus amigos. Tchau e até a próxima, se Deus quiser.